Uma psicóloga chamada Sandra Bueno gravou um vídeo falando sobre o esgotamento e vai além, né? Você fala de um esgotamento físico, mas existe um esgotamento emocional. E aí ela leva o foco do vídeo dela para o esgotamento emocional masculino. E essas conclusões que ela apresenta no vídeo dela, ela diz que tirou da própria experiência, dos atendimentos que ela tem feito. E sim, quem tem atendido homens, e eu também atendo homens, então eu vi que o que ela trata naquele vídeo, o que ela fala ali, é bem uma realidade de uma infinidade de homens, e é muito importante os homens pararem para perceber essas condições e darem a volta por cima, porque quando você não percebe, você continua sendo afogado por elas. Ela fala diversos pontos. Eu fiz um resumo aqui e vou citar alguns pontos que eu achei muito importantes que ela falou. Então, olha, ela coloca primeiro que o homem ele fica esgotado, um dos motivos é por causa da falta de percepção do tempo. O corpo muda, mas a mente continua no mesmo ritmo e ainda mais acelerada, né? Porque a mente, o corpo está tomando uma idade, mas a mente está cheia de mais experiências, já sabe mais a direção certa a seguir. Então a mente quer ir numa direção, mas o corpo muitas vezes não acompanha mais. E aí gera uma frustração entre a vontade e a capacidade física, porque o homem tem um modelo de vida baseado em quê? Baseado só no trabalho e na produtividade. E aí entra em colapso, né, mental ali, porque cadê a produtividade? Começa a cair. Então, se ele não se desenvolveu, se ele não cresceu, se ele não avançou até determinada idade, a partir daquela idade ele tem mais experiência e o corpo não quer ir. Então entra nesse colapso e aquilo que ele está fazendo naquele momento, ele entra em dificuldade, em parafuso, porque não tem mais sentido, né? Muita coisa vai perdendo o sentido porque ele está entrando num estágio novo de vida. Aí vem uma sensação de vazio. Então essa sensação surge por causa do conhecimento, por causa do desenvolvimento. Então, independente do sucesso profissional, ele vai ter esse vazio, essa dificuldade de passar essa etapa, adiantar esse caminho, por causa das condições entre o físico e o emocional, essa adaptação a esse novo momento da vida dele. Aí ela entra um outro tema, né, que machuca muito o homem e que você vai acumulando essas coisas durante toda a sua vida. O homem, ele se cobra por produzir, porque ele vale o quanto ele produz. E o quanto ele produz é o que dá respeito para ele, é o que dá valor, é o que faz todos o enxergarem ou não de forma diferente, porque na verdade, assim, o homem vai ser cobrado sempre. Quer ele esteja desenvolvido, quer ele não esteja desenvolvido, vai haver sempre para cima da presença dele um enxame, assim, vamos dizer, uma ida para tirar, porque se tem no inconsciente que ali há para você buscar, porque o homem foi criado para produzir, para cuidar, para zelar. Então, no espiritual, todos vão estar nessa mesma sintonia. O homem para a direção de produzir, também as outras pessoas todas sabendo que ele é o foco da produção e sempre esperando nele. O homem tem essa sensação de que produzir, de que ter, dá propósito para ele. E verdadeiramente isso não é falso. Isso é verdadeiro. Em alguns pontos eu discordo com a psicóloga Sandra Bueno, porque pela Bíblia, pela palavra de Deus, a gente vê que algumas coisas foram instituídas e elas são bênção para a vida do homem. O homem querer se desenvolver, querer avançar, querer produzir, não é mal para a vida dele. Quando ele tem perspicácia e sabedoria, o homem tem de ter. E aí, quando ele não tem essa junção desse conhecimento divino, do seu propósito espiritual, aí ele tem uma perda de propósito, tá? De que vale tudo isso que eu ajuntei, tudo isso que eu tenho,
Se eu ainda continuo com essa sensação de vazio, de não conseguir, de incapacitação, e a cobrança não muda. É homem, é ser masculino. Você é jovenzinho, a cobrança está em cima de você para você avançar, para você voar, para você desenvolver. Aí você está na fase madura, aí você tem de estar voando, você tem de estar seguindo, você tem de estar avançando. Você é um homem maduro, aí o quanto você produziu, o quanto você tem, o quanto você fez. Então, sempre vai existir essa cobrança. Mas aí ele já fez tanta coisa. E agora, o que fazer nesse novo tempo onde o seu corpo não corresponde mais a tantas expectativas que você, na sua mente, quer criar? Outra questão que faz o homem entrar nesse conflito emocional e que a Sandra cita, que é a dificuldade de falar não, a necessidade de se sentir útil, de ter propósito, de saber que as pessoas podem confiar, podem chegar nele e ele vai ter uma resposta, porque sim, o homem foi criado para solucionar problemas e assim salvaguardar e também não sair do seu lugar espiritual, que é o lugar de liderança. E aí, nesse sentido, o homem tem dificuldade de falar não. Ele fala, ele quer fazer tudo para fazer o bem para todos. E nesse não falar não, ele vai se dizendo não muitas vezes e muitas mais vezes do que a todos os outros. Então, durante a vida, o homem tende a aprender a dizer não, não posso, não quero fazer, não dá para fazer, porque depois isso vai ajudar nesse esgotamento quando há esse conflito na mudança, na passagem do tempo. Vem um peso ainda maior sobre eles nessa mudança de idade. Outro ponto que ela aborda é a consciência da finitude e do tempo limitado, que vai provocar uma crise existencial. Segundo ela, é a percepção de que você tem mais passado do que um futuro pela frente. Então, tudo isso vem também no conflito, não tem como separar, uma coisa totalmente da outra, que entra na direção da perda de propósito, porque aí você olha, o que mais eu vou fazer daqui para frente, o corpo não vai, o tempo já passou, uma sensação de que quais oportunidades agora eu posso desenvolver na minha vida. Outro ponto, perda de energia vital e motivação até para atividades prazerosas. Sim, por causa que o corpo não acompanha mais, você já não aguenta mais tanto tempo, adora nadar, mas como que você vai nadar? Quanto tempo de piscina ou no mar você aguenta? Você gosta de estar no meio de pessoas, de fazer coisas, até que ponto mais você consegue estar ali? Você joga futebol, veja os jogadores de futebol, chega um tempo que eles são obrigados a parar, porque o corpo não vai mais. Então, mesmo aquilo que você gosta, você não tem mais como executar, na maioria das vezes, do mesmo modo que executava antes, e às vezes até tem de parar. Outro ponto muito importante que ela citou: o homem passa a se sentir inútil ou substituível, porque principalmente aqueles homens que são produtivos, que vão, que fazem, que viveram a vida toda, mantendo a sua força de trabalho, quando são obrigados por sua própria natureza física a dar um pause, a diminuir o passo, aí é que vão ter consciência dessa perda de função, de substituição, de um sentimento de incapacidade. E isso daí é mais, não nos relacionamentos interpessoais com outras pessoas, mas isso acontece mais dentro, no relacionamento íntimo, na união conjugal e também no trabalho secular. Toda essa pressão leva para aumentar o isolamento social. E o homem faz isso para evitar perceber que os outros estão percebendo, é uma questão mais sentimental, que ele já não pode mais, ele não quer perceber, sentir que ele não pode mais acompanhar e fazer aquilo
que ele fazia antes e que ele desenvolvia antes. Então ele acaba se reprimindo e ficando mais longe dos amigos, mais longe de tudo aquilo que for causar para ele qualquer tipo de sensação de incapacidade. Um outro ponto que ela fala é a questão da repressão emocional que ao longo da vida vai cobrando o preço. O homem não gosta de falar de seus sentimentos porque foi ensinado a não falar de seus sentimentos. Não, nesse ponto aí eu não concordo, porque o homem ele não fala de seus sentimentos porque nele ele é forte. Na mentalidade, no emocional dele e no mundo espiritual, existem leis espirituais que cercam o homem e que dão essa sensação de força. E quando você tem esse sentimento de força, você não tem o sentimento de fraqueza, de sentimentalismo. Então o homem é menos sentimental não por uma aprendizagem social, mas por leis espirituais que o ajudam a ser blindado, a ser forte, para que ele possa vencer todos os obstáculos que surjam nas suas vidas. E um último ponto, 10º ponto que eu separei aqui do que ela falou: muitos viveram para expectativas externas e se desconectaram de si mesmos. E aí eles vêm para um momento de autoconhecimento, autodesenvolvimento, eles vêm para se conhecer, passar a partir dali a olharem para si mesmos. E é um ponto extremamente forte que esse ponto pode ajudá-los a fortalecer todos os outros pontos. Então, quando o homem chega nos 45 mais, nos 40, 50 anos, ele vem mesmo com toda essa carga, todas essas dores e muito mais as dores dos relacionamentos quebrados, as dores das cobranças que pesaram sobre os ombros, dos fardos pesados que foram colocados sobre eles, que na maioria das vezes quem colocou esse fardo jamais seria capaz de carregar, e ele carregou forçosamente para tentar resolver situações e resolver problemas que muitas vezes ele aceitar esse fardo só colaborou ainda em aumentar mais o problema. O homem, quando chega nessa fase, né, que ele entra nesse conflito dessa mudança, muitas vezes ele melhora extremamente o seu ritmo de vida. Então isso que é importante de ser fortalecido, de ser percebido, porque não é para você se acabar neste momento. Esse momento é o momento de você verdadeiramente se reerguer, se relevantar, porque o homem nessa fase da vida, ele está ainda no auge da vida. É um momento que sim, tem muito passado, mas ainda tem muito a se viver. Não importa se você vai viver 1 ano, 2 anos, 10 anos, mais 50 anos. Você pode viver dali para frente, daquele start, com mais qualidade de vida, com mais propósito de vida, e se conectar ao seu propósito. A Sandra fala uma coisa, ela diz assim que um homem, né, dos que ela atendeu, fala para ela assim que ele se sentia derretendo, que ele estava como que se desfazendo, né, se acabando. Não, esse momento de percepção onde você chega a se sentir dolorosamente afundado é o momento de você ressurgir ainda mais forte, se você reconstruir e reconhecer o seu lugar. Então, verdadeiramente, esse ir para o autoconhecimento, para se olhar, vai fazer você, a partir dali, você pode ser um novo homem. E isso que a gente está falando aqui serve para todos os homens, para você não cair nessa condição de chegar aos 45 anos tão destruído, tão acabado, o quanto tem sido feito com os homens dessa geração. Porque toda a pressão de ser ruim, de ser mal, de ter de produzir e de ter de ser o bonzinho. É engraçado, né? São os conflitos dos ideologistas deste século, dos príncipes diabólicos deste mundo. O cara não presta, o cara não vale nada, mas ele tem de ser bonzinho, ele tem de fazer bem para a mulher, ele tem de cuidar da sua família, ele tem de nutrir todos, ele não pode dizer não. E sim, todos esses fardos causam esmagamento mental, e é o que você pode perceber, e o jogo que você não precisa entrar, porque
Muitos homens dessa geração, sim, até muito antes dos 40, já estão se sentindo esmagados. Então, reconstrua seu lugar, reconstrua com qualidade, sendo ainda mais produtivo. Você pode dar mais qualidade de vida para a sua vida se você reconstruir o seu emocional. Escolha-se e não importa se está aos 45, dê um novo sentido à sua vida até o fim da sua vida. O homem tem poder. Você tem, está em você. Leia meus livros. Entenda o que está lá. O homem não escolhe ter poder. Ele não produz poder. Ele tem poder. Tem apenas que aprender a usar o poder que Deus deu para ele. Foi dado por Deus. Deixa aqui seu comentário. Também faça uma parceria com a gente, nos apoie para que a gente possa continuar a produzir esse conteúdo e que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.